Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas e hoje eu vou ler um livro para vocês, Neuromancer, escrito e produzido pelo William Gibson. Bom, vamos dar início. Neuromancer não prevê o futuro, Neuromancer criou o futuro. Considerada a obra precursora do movimento cyberpunk, é um clássico da ficção científica moderna. Neuromancer conta a história de Cash, um cowboy do cyberespaço, o hacker da Matrix. Como punição por tentar enganar os patrões, seu sistema nervoso foi contaminado por uma toxina que o impede de entrar no mundo virtual. Agora, ele vaga pelos subúrbios de Tóquio, cometendo pequenos crimes para sobreviver. E acaba se envolvendo em uma jornada que mudará para sempre o mundo e a percepção da realidade. Evoluindo de Blade Runner e antecipando Matrix, Neuromancer é o romance de estreia de William Gibson. Esta obra distópica, publicada em 1954, anteve de modo muito preciso vários aspectos fundamentais da sociedade atual e de sua relação com a tecnologia. Foi o primeiro livro a ganhar a chamada Tríplice Coroa da ficção científica, os prestigiados prêmios Hugo, Nebula e Philip K. Dick. Bom, vamos dar início. Neuromancer. Introdução, por Neil Gaiman. O ano de 1974 parece tão próximo e ainda assim tão distante. Foi o ano da ficção científica. A visão de Orwell de uma Inglaterra totalitária, ela mesma um reflexo sombrio de 1948. Não tinha ocorrido, mas nós sabíamos que havíamos entrado numa época de ficção científica. O futuro estava ali, mas nenhum de nós tinha certeza do que ele continha. Na época, não tínhamos celulares nem internet. Faltavam conceitos para o que estava vindo até nós. Me pergunto, mesmo agora, até onde William Gibson descreveu o futuro? E o quanto ele o possibilitou? O quanto as pessoas que leram e adoraram Neuromancer fizeram o futuro se cristalizar em torno de sua visão? De um modo ou de outro, Neuromancer foi um divisor de águas. Além da famosa frase de abertura, há outros momentos em Neuromancer que nos lembram que não estamos em nosso futuro, mas estamos olhando para o futuro de 1983. Aqui uma fileira de telefones públicos tocando, um após o outro. Ali um modem, que era um dispositivo high-tech em 1983. E o meu favorito, os 3 megabytes de RAM quente, que servem como um MacGuffin. No primeiro capítulo, quando no ano seguinte, a publicação de Neuromancer, eu comprei meu primeiro computador. O vendedor fez o possível para me convencer a deixar de comprar um disco rígido de 20 megabytes. Eu nunca o encheria, ele explicou. Melhor comprar o de 10 megabytes. Mais barato. Mas nenhuma dessas coisas diminuiu o livro nem a realização de Gibson. Casey, o cowboy hacker, tem um cronômetro derradeiro em sua corrente sanguínea e precisa completar uma missão para continuar vivo. Ele também perdeu tudo e todos quem se importava. E está fazendo a única coisa que sabe fazer ou na qual é bom. Molly, com implantes prateados e lâminas nas pontas dos dedos, vai mantê-lo vivo, se puder. Há uma ou duas inteligências artificiais fugitivas, sem mencionar a polícia de Tarragin, que mantém um olho no que AIs trapaceiros fazem. AIs trapaceiros fazem. Neuromancer é sui generis, embora, ao mesmo tempo, tenha uma sólida linhagem direta de ficção científica. Uma função profana da prosa e da ambientação de Samuel R. Delany,
com os fogos de artifício narrativos de Alfred Bester. Sobretudo, Gibson faz jus à observação de Raymond Chandler, de que ao escrever uma história de aventura, a demanda era por ação constante. Se você parasse para pensar, estava perdido. Na dúvida, faça um homem entrar por uma porta com uma arma na mão. Em Neuromancer, homens entram pela porta, e mulheres também, e criaturas nem sempre humanas, todas com arma nas mãos. Nós nunca paramos para pensar, é mais seguro assim. Neuromancer é o primeiro livro de Gibson, e há um prazer em observar um jovem autor que nunca escreveu um romance jogar no liquidificador tudo que tem, incluindo o amor pelo Velvet Underground, cuja música, Call It Down, antecipa muito da trama de Neuromancer, assim como Pale Blood Eyes fez com o conto Burning Chrome, também de Gibson. Gibson escreveria mais 2 romances que se passam no futuro do Sprawl. Após os acontecimentos de Neuromancer, Cauten Zero e Mona Lisa Overdrive, desde então, seus futuros, sempre agudamente observados, se aproximaram cada vez mais de casa e de nossa própria época. Se atualmente seus romances se passaram no aqui e agora, talvez seja porque o aqui e agora seja ficção científica. Estamos nadando num choque do futuro. Precisamos de alguém para nos dizer o gosto que a água tem. Risos. Nota ao leitor. Há mais de 20 anos, a editora Aleph lançou a primeira edição brasileira de Neuromancer. Em 2008, é reconhecida como uma das mais importantes publicadoras de ficção científica do país. A Aleph brindou seus leitores com uma edição especial do clássico de William Gibson, comemorativa dos 25 anos de sua edição original em língua inglesa, e com publicação integral da trilogia do Sprawl, composta por Neuromancer e pelas sequências Cauten Zero e Mona Lisa Overdrive. Este último livro da trilogia chegou às livrarias brasileiras exatamente 25 anos depois de o autor norte-americano ter concluído a primeira grande aventura que revolucionou a visão de futuro do mundo, em julho de 1983. Mas a história da trilogia começa um pouco antes disso. Nem todos sabem, mas Gibson já havia feito uma incursão pelo mundo caótico e anárquico do Sprawl entre 1981 e 1982. Quando publicou 3 contos ambientados nesse mesmo universo nas páginas da cultuada revista Romney Johnny Menemork, New Rose Hotel e Burning Chrome. 10 contos, notadamente o primeiro, que apresenta Molly Millions aos leitores, foram a base para a criação de seu primeiro romance. A influência da trilogia do mundo atual é notória. Diversos avanços científicos e tecnológicos descritos nos livros de Gibson foram lançados, enquanto muitos ainda são estudados com afinco. Biotecnologia, implantes cibernéticos, rede mundial de computadores, inteligência artificial e realidades virtuais são apenas alguns deles. E ainda que de modo gradual e quase invisível aos nossos olhos, esses conceitos se integraram tão naturalmente ao cotidiano que nos parecem hoje. Neste admirável mundo novo em que vivemos, absolutamente familiares. Para que a publicação dessa série de romances fosse realizada a contento, era imprescindível trazer aos leitores uma visão acurada do universo futuro de Gibson. Para tanto, foram convidados 3 tradutores de peso, para que cada um desse a sua visão sobre a obra do autor. Fábio Fernandes, tradutor de reconhecimento de padrões do próprio Gibson, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, e O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick.
todos pela Aleph. Assumiu a nova tradição de Neuromancer. Carlos Ângelo, tradutor de Tropas Estelares de Hobbit Highland, G.R.D. Pecas, e Um Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Aleph emergiu no submundo de Calten Zero, e Carlos Irineu, responsável por obras como Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, de Dan Brown, e O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Todos pela Sextante. Fechou a trilogia com Mona Lisa Overdrive. A equipe se empenhou em normatizar as tradições, sem com isso deixar de impor seu estilo próprio e respeitar o espírito original das obras de Gibson. Mas, para suplantar o padrão da elogiada versão de Alex Antunes para Neuromancer, Aleph 2003 aprimora-la e dá unidade à trilogia. Algumas adequações tiveram de ser feitas. A tradução seguiu regras simples de normatização para unificar os livros. São elas: a utilização de todos os nomes de personagens tal qual foram imaginados por Gibson, incluindo um aposto em sua primeira ocorrência, como, por exemplo, na referência ao personagem Dexter Frontini ou Linha Mortal. Programas de TV, marcas e nomes de jornais também foram mantidos como no original, por uma questão de coerência. Termos que possuem versão de uso corrente em língua portuguesa e mais especificamente no Brasil foram traduzidos todas essas ocorrências. Eventuais exceções também podem ser conferidas no glossário, cuja consulta sugerimos ser feita antes da leitura do livro, para melhor compreensão do universo criado pelo autor. Para a edição comemorativa de 25 anos de Neuromancer 2008, foram especialmente acrescentados um prefácio de William Gibson, escrito para o aniversário de 20 anos da obra, e o pós-fácio da Adriana Amaral, que estuda há anos a cybercultura e, particularmente, a obra de Gibson. Ambos os textos, bem como a tradução de Fábio Fernandes, foram mantidos para esta e futuras reimpressões. Com o lançamento da trilogia Odin Sprawl, Aleph encerrou um ciclo iniciado com a publicação da primeira edição de Neuromancer, nos anos 1990, consolidando seu compromisso de trazer ao público brasileiro o melhor da literatura de ficção científica mundial e de desmistificar a ideia de que a FC é um universo literário menor. Ao contrário, esse segmento vem conquistando seu espaço na chamada alta literatura, que pode ser constatado com a inclusão de Neuromancer na prestigiosa lista dos 100 melhores romances em língua inglesa da revista Time. Foram meses de trabalho contínuo para que a trilogia do Sprawl pudesse chegar ao leitor, de um modo que dignificasse a obra de William Gibson. E agora cabe a cada um mergulhar nessa alucinação coletiva, nesse emaranhado de textos e ideias que, em cada mente, ajudou a construir um verdadeiro cyberespaço consensual. Bem-vindos novamente à Matrix. Os editores. Fecha com chave de ouro. Bom, por hoje vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Que vocês tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Bye, bye.